Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Desta vez estamos trabalhando o tema a curva ABC, tema que trabalhamos em nossa última aula, a 9ª aula. E na 9ª aula eu falei para vocês que deixaria links de questionários para vocês avaliarem os conhecimentos. Neste vídeo em particular nós vamos deixar um link para a 2ª aula. Então, a partir desse link vocês vão ter condições de avaliar o conhecimento que tivemos na nossa 2ª aula. Estamos na 10ª. E a de hoje? A de hoje não terá um link, mas terá um exercício final sobre curva ABC que vocês deverão realizar na casa de vocês, né? Na 11ª aula, além do conteúdo normal, a gente vai começar com a correção desse exercício. É só prestar atenção na aula e como as coisas se desencadeiam, vocês vão perceber que não é tão difícil. É um conteúdo muito importante para quem pretende exercer essa importante ocupação que é almoxarife estoquista. Vamos começar a nossa aula então? A curva ABC. A curva ABC é muito utilizada para a administração de estoques, mas também é usada para a definição de políticas de vendas, para o estabelecimento de prioridades, para a programação de produção e etc. Para a administração de estoques, por exemplo, o administrador a usa como um parâmetro que informa sobre a necessidade de aquisição de itens, mercadorias ou matérias-primas essenciais para o controle do estoque. Então, vocês viram na aula passada que a curva ABC nasceu em cima do trabalho de Pareto, né, na Itália, no século XIX. Ele, a partir de um estudo que fez, percebeu que 20% da população detinha 80% dos recursos materiais e financeiros, né? E esse princípio se percebeu que se aplica em várias áreas, né? Se aplica em clientes, se aplica com fornecedores, se aplica em investimentos, né? E no caso aqui nós vamos trabalhar com essa aplicação na gestão de estoques. Então a curva ABC vai trabalhar com produtos que tragam retorno para a empresa, né? Então vamos ver isso a seguir. Os níveis dos estoques estão sujeitos à velocidade da demanda. O que é demanda? Procura, né? São os clientes que procuram os meus produtos. Quanto mais eles procuram, maior deve ser a minha produção. Então, os estoques obedecem a esse movimento logístico. Se a constância da procura sobre o material for maior que o tempo de ressuprimento, pode ocorrer ruptura ou esvaziamento do estoque, com prejuízos visíveis para a produção, manutenção e vendas. Ou seja, se eu não tiver um planejamento tal que preveja o aumento da demanda e a quantidade de produtos no estoque para atender a esse volume, eu vou ter um problema no estoque. Ele pode se esvaziar rapidamente, pode trazer problema na manutenção e com certeza em vendas, fazendo com que eu perca clientes. Se ao contrário, na contrapartida, se não dimensionarmos, né, a necessidade do estoque, podemos chegar ao ponto de excesso de material ou transbordamento de seus níveis em relação à demanda real, com prejuízos para a circulação de capital. O que isso quer dizer? Se ao contrário eu tiver um estoque abarrotado de produtos sem planejamento do que realmente é necessário ter lá, eu posso ter grandes prejuízos. Nós já falamos sobre isso na última aula, que é a questão da movimentação, questão da quantidade de pessoas que eu tenho que ter para poder manter esse estoque, né? Então é importante, vamos lembrar que o almoxarife, o estoquista, ele precisa equilibrar uma quantidade de estoque pequena para não demandar capital de giro e também não pode ter uma quantidade muito pequena para poder tem que ter uma quantidade necessária para atender o cliente e atender também as linhas de produção da fábrica. Vamos lá para ver como é que funciona a curva ABC.
Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o nível da lucratividade e o grau de representação do faturamento na organização. Assim sendo, como resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos divididos em 3 classes, como se segue. Então, a partir desse método estatístico, nós entramos no estoque e no almoxarifado e agrupamos todos os produtos em 3 classes. Classe A, itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual. Então, aquilo que é o carro-chefe da empresa, que é o que mais sai do estoque, vai se chamar classe A. Classe B, itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermediário. E classe C, itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo. A curva ABC de controle de estoque é uma maneira relativamente simples, amplamente utilizado para torcer para fora o custo, ou seja, reduzir os custos, melhorar as margens brutas e aumentar o giro de estoque. Em suma, aumentar a eficiência da empresa, trazendo retornos financeiros maiores. Nós já vimos, desde a primeira aula, que o objetivo de toda a organização é a produtividade. E nasceu isso com Taylor já no século XIX, que é produzir o máximo no menor tempo, com menor custo e com menor número de mão de obra. Tudo isso vai trazer um retorno para a empresa. Então vamos em frente. Regra 80-20, o foco nos resultados, que é a regra de Pareto. A curva deriva tanto a sua simplicidade e eficácia da regra 80-20. Então, para começar a entender e aplicar a curva ABC no controle de estoques, o proprietário do negócio deve começar aqui. 80% das receitas da empresa provém de 20% de suas ofertas. Ou seja, todo o dinheiro que entra no caixa de uma empresa e traz os seus lucros para a manutenção da mesma, ela vem de 20% dos produtos que ela oferece ao seu cliente. Então é importante identificar aonde estão esses produtos para a empresa aumentar a sua eficiência. Além disso, dentro desses 20%, em tese, adentra os componentes que representam 80% do custo desses produtos de maior saída. Ao mesmo tempo que esses produtos são os que trazem maior retorno financeiro, também são os que trazem maior custo para a empresa. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, desses produtos de maior saída, essas são as peças que compõem a maior parcela dos custos do material da empresa. Armado com estas informações básicas, o proprietário do negócio senta-se com o gerente de compras dele e começar a procurar formas de diminuir custos e reduzir os montantes mantidos na mão. Então, a partir dessa ideia, a gente já vai, daqui a pouco, por alguns exemplos de um exercício que vamos fazer, ver quais as ações que nós temos que ter para aumentar a eficácia dos nossos estoques. Com base, então a regra 80-20 é a curva ABC. Com base na regra 80-20 simples, cada item comprado é separado em 3 grupos, classe A, classe B e classe C, conforme vimos. Então vamos ver o que seria a classe A. Itens A são relativamente poucos que representam o maior custo e geralmente o maior investimento. Como tal, esses itens devem ser dados uma atenção considerável da seguinte forma: níveis de estoque desses itens caros são minimizados para que o dinheiro empatado em estoque seja mantido tão baixo quanto possível. Então, sabendo que 20% do que está dentro do estoque é o que traz o resultado, então esse produto é valioso. E se é valioso, a empresa tem que pôr muito capital ali dentro, que é o capital imobilizado. Então nós temos que reduzir esse estoque para evitar esse dinheiro parado no estoque. Mas note bem, faltas de estoque desses itens devem ser raras, apesar do baixo nível mantido na mão. Lembre-se que eles mesmos sendo poucos representam o maior custo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que manter um estoque reduzido por eles serem caros, eu tenho que ter um estoque suficiente para atender o meu cliente. Para isso, nós vamos ver mais adiante, que as empresas chamam de estoque mínimo. Então, sabendo
pelo histórico de vendas, quanto é que sai do estoque de determinados produtos e itens, eu tenho como estabelecer um estoque regulador, né, como já vimos em outras aulas, para não faltar para o cliente. Com base, então, né, nesse mesmo princípio, né, vamos ver o que seria a classificação B. Itens B podem ser encomendados em quantidades menores do que as peças C, talvez mensal ou trimestral, mas com muito menos frequência do que o grupo A. Então estoque intermediário, né, a classe B, eu compraria menor frequência que a C e muito menos frequência que a classe A. Então vamos ver o que seriam os produtos, os itens na classe C. Os demais itens que custam menos e são classificados como não importantes são denominados itens C e podem ser comprados com muito menos frequência, algo de uma vez por ano. Fazendo isso, irá reduzir o tempo necessário para lidar com a ordenação e assim liberar tempo para se concentrar em outros itens mais rentáveis e tornar consequência financeira baixa, porque o montante real é insignificante, pelo menos comparados aos itens A e B. Então vamos ver uma tabela da curva ABC. Eu acho que é importante nesse momento prestar bastante atenção nesta tabela e tentar memorizar isto, né? Essas porcentagens, que elas serão muito úteis em todos os trabalhos que forem feitos de classificação da curva ABC. Então o que seria a classe A? Nós já falamos, 20% dos produtos que estão no estoque e que trazem 80% de resultado financeiro. Então, a classe A seria a percentagem 20-80. E a classe B seria 30% do que eu tenho no estoque, mas que me dá 15% de retorno. Então, classe B, a relação é 30-15. E a C, finalmente, é 50% do que eu tenho no estoque e que me traz só 5% de retorno. Então seria 50-5. Então classe A, relação 20-80, classe B 30-15 e classe C 50-5%. Definido desta maneira, é fácil ver a lógica simples. 80% dos custos do negócio provém de apenas 20% de seus itens comprados. Incidindo sobre esse subconjunto, irá simplificar a compra e tarefas de gerenciamento de inventário. Então, se eu me concentrar nesse que traz o maior custo e ao mesmo tempo traz o menor resultado, para mim, maior resultado, vai ser mais fácil. 20% é um grupo pequeno dentro do estoque, né? E como as outras classes precisam de uma atenção menor, eu posso me concentrar exatamente naquilo que vai me trazer resultado. E focalizando aos poucos que vão render os maiores resultados, os resultados podem ser mais significativos. Ela implica minimizar a contagem física desses itens, monitoração frequente dos níveis de estoque para cada um e reordenação frequente. O alto custo desses itens fornece o retorno sobre o tempo extra gasto. Ou seja, o tempo que eu gastar para organizar esses 20% que estão no estoque, né, vão me reverter em muito na eficácia de atender o meu cliente lá na frente, trazendo os retornos necessários. Se pensarmos em uma loja de materiais de construção, por exemplo, pregos, parafusos, buchas, porcas, dentre outros itens baratos, aos olhos do dono, são importantes para o bom atendimento do cliente. Então, mesmo que a gente identifique esses produtos baratos que cairiam na classe C, eles são de fundamentais importância, porque o cliente, quando chega na loja, ele quer desde o produto mais caro, mas a maior parte dos clientes querem os produtos mais baratos e mais corriqueiros. E eu tendo isso dentro da loja, eu vou manter o cliente dentro. Eu vou criar aquilo que nós chamamos de fidelização do cliente, né? Vou dar um exemplo. O supermercado. Às vezes a gente vai lá no supermercado para comprar só algo que a gente precisa para fazer o almoço. Alho, né? Uma salada, tomate, alface só. A gente vai com esse objetivo. Isso seria a classe C. Chega lá, eu vejo lá que existe uma promoção, né? Tem uma lasanha, tem refrigerantes. Eu acabo gastando mais. Por quê? Porque eu tenho a classe C,
que vai alimentar também o consumo do cliente das outras classes de produtos. Não é porque o lucro é baixo que o item deve ser descartado, como nós vimos há pouco. Muito pelo contrário, são os pequenos detalhes que compõem a assiduidade do cliente na empresa e sua consequente fidelização. Os itens da classe C representam aquela velha história de ganhar pouco no muito. Por fim, o método ABC pode reduzir drasticamente a quantidade de dinheiro parado no estoque, dentre vários outros benefícios que nós já abordamos na aula passada. Além da redução de estoques e impacto no fluxo de caixa positivo, importante que a redução pode fornecer, a curva ABC é uma ferramenta poderosa para ajudar o proprietário da empresa a determinar onde concentrar suas energias com sucesso, torcer custos, reduzir os custos e melhorar as margens de lucro, que significa melhorar a percentagem que eu tenho de lucro em cima de cada produto, né? Tem produto que é muito caro, a margem é pequena. Se eu tiver uma margem muito grande, as pessoas não vão comprar. Se eu fizer esse gerenciamento por classificação da curva ABC, eu vou ter maior sucesso nesse trabalho. Com análise simples, o número de itens de estoque que exigem foco de redução de custos é cortado de 80% a 90%. Olha o retorno que isso dá. Ao saber onde concentrar, né, pode-se ganhar um máximo sobre um investimento de tempo e energia. O resultado pode ser a própria sobrevivência do negócio ou a diferença entre começando a fazer algum dinheiro real e realmente estar fazendo dinheiro real. Afinal, 20% das empresas do país fazem 80% dos lucros do mesmo. Aplique a curva ABC de controle de estoque para o seu negócio e você estará bem em seu caminho para os 20% melhores. Então, vocês estão fazendo o meu curso de almoxarife estoquista, devem estar pensando, poxa professor, mas isso aqui é para o dono do negócio. O que a gente tem a ver com isso? Tem a ver tudo. Tem muitos empresários que não conhecem essa forma de gestão, né? Ela é tão simples que muita gente não conhece. E vocês podem estar sugerindo isso. Isso seria uma vantagem competitiva para as empresas. Então vamos agora para o exercício, ver como é que a gente pode então aplicar isso no dia a dia, no gerenciamento do estoque. Então vamos lá, exercício 1, o enunciado, né? A empresa Conflex Brasil S.A. precisa definir critérios prioritários de suprimentos para itens de consumo regulares. Por decisão de seus gerentes, passou a coletar dados para a confecção de um sistema de classificação ABC, conforme vemos na tabela abaixo. Então aqui nós temos uma tabela com 15 itens. Numa empresa grande pode ter mais de 2.000 itens, né? Serve só como exemplo. Então nós temos aqui o produto classificado em números, o consumo anual, o preço unitário e o valor total. E o restante da tabela não está preenchido, que é isso que nós vamos fazer agora. Então, pede-se para determinar o grupo de produtos da classe A, B e C, e a porcentagem em cada um deles contribui para o valor total da empresa. Note que temos as informações necessárias para resolver este problema, que são produto ao código do produto, que eu acabei de mostrar, está numerado de 1 a 15. Consumo anual, quanto que eu consumi de cada produto por ano, olhando o histórico de vendas. Preço unitário, é a próxima coluna. E valor total, né? Qual que é o valor total? Para calcular eu vou multiplicar o consumo total vezes o preço unitário. Então lá, eu tenho o consumo anual de 1.000, né? E o preço R$2. Então eu multiplico 2 por 1.000, vai dar 2.000 o valor total. Vamos lá, o segundo item. O consumo foi de 200. Olha lá, custa R$20. R$20 vezes 200, 4.000. Tá vendo? Ó, que interessante. São produtos, uma quantidade menor e que trazem um custo muito maior. E assim a gente vai calculando o valor total, porque às vezes na tabela não tem, no exercício pode não ter, e a gente vai ter que calcular. Então eu multiplico o consumo anual pelo preço unitário. Ok? Vamos prosseguir com o nosso exercício então.
Primeiro passo, determinar a ordem dos produtos que contribuem mais no valor de total, né? Ordem de produto com maior contribuição para o de menor contribuição. Então vamos voltar aqui. Vamos ver qual que é o produto que tem a maior contribuição para a gente. Né? Se a gente for dar uma olhada, é o número 7, olha lá, R$192 mil de valor total, é o maior valor. Então, lá nós colocamos, né, aqui 192, olha lá. Vamos lá na tabela e colocamos em primeiro lugar o item produto número 7. E transcrevemos tudo para cá. Em primeiro lugar, o produto que traz o maior valor. Depois nós voltamos na tabela e vamos lá. Qual que é o segundo? 84 mil, que é o produto número 8. Nós colocamos na sequência, olha lá, 84 mil, né? O terceiro, vamos ver o terceiro. Depois de 84 mil, nós temos 32 mil, não é isso? Então, nós colocamos o 32 mil em quarto lugar. E assim, subsequentemente. Então, a primeira etapa é olhar a tabela, ver o valor total anual e colocar na ordem decrescente o maior valor total para o menor valor. Ó, reparem que eu ordenei a tabela dos produtos com maior contribuição. O produto número 7, por exemplo, é o que mais contribui para a empresa, é o maior valor. Independente da quantidade consumida, o valor total é quem ditará o grupo no qual o item irá ficar inserido. Então a gente não se preocupa com a quantidade, mas pelo valor final, o valor total do produto. É o valor mais caro e provavelmente o que traz mais retorno para a empresa, né? Vamos seguir para o segundo passo do exercício. Segundo passo, determinar a porcentagem relativa de cada item correspondente no todo. Para fazer isso, dividir cada item do valor total, aqui começa pelos 192 mil, pela soma total do mesmo, né? Vamos ver como é que foi feito isso, né? Esse é um resultado da porcentagem relativa de cada item correspondendo no todo. Para chegar a esses resultados, você deve prosseguir da seguinte maneira. Eu peguei os 192 mil e dividi pelo total. Qual que é o total? 410 mil. 192, 410 mil, multiplicado por 100. Deu 46,8. Olha lá, primeiro item, porcentagem, né, do valor total. Quanto que corresponde? Então, o primeiro item, que é o número 7, corresponde quase a metade do valor total que eu tenho no estoque, 46,8. Sabemos que metade seria 50%, né? Aí eu pego 84 mil e faço a mesma coisa, 84 mil dividido pelo total, multiplicado por 100, deu 20,5, tá? O terceiro, valor 40 mil reais, dividido por 410 mil, multiplicado por 100, deu 9,8. E assim foi feito com todos os outros itens, né? Eu pego o valor total e divido pela soma total de todos os produtos para saber a sua percentagem de contribuição, né? Não é algo cansativo e a curva ABC, se bem trabalhada, não necessitará de muitas alterações. Você faz isso uma vez ou duas, uma vez, e isso aí vai ficar, você vai usando isso daqui durante muito tempo. As informações, né, conquistadas com esta ferramenta podem dirigir decisões para vários meses de conquista no mercado atuante. Olha que interessante, né? Vamos para o terceiro passo de nosso exercício e depois eu vou deixar o exercício para vocês fazerem em casa. Terceiro passo, né? Tá aqui, ó, no azul escuro. Determinar a porcentagem acumulada. Para fazer isso, copiamos o resultado do primeiro item e os demais acumulamos. Então, olha lá, eu peguei a porcentagem que nós calculamos antes, né? 46,8, na porcentagem acumulada eu transferi o mesmo valor. Olha lá, o resultado do primeiro item é copiado conforme explícito, há pouco, 46,8. Os próximos resultados serão o acúmulo dos itens anteriores. Então, o segundo item será a soma do primeiro item, 46,8, mais o segundo item, então 20,5, o que vai dar 67,3, né? O terceiro item, que é o item 6, tá vendo? Eu vou pegar a soma do primeiro item, 46
9,8 já acumulada, 67,3, mais o item terceiro. Então, vou pegar o 67,3, né? Onde que está o 67,3 acumulado? Aqui está, ó, na segunda linha, e vou somar com o de baixo, mais 9,8, vai dar 77,1. E assim eu vou fazendo até chegar aqui embaixo. A hora que chegar no 13º item, vai ter que dar 100. Se der menos ou mais, é sinal que eu fiz algum cálculo errado. Eu espero que vocês entendam. Se tiver alguma dificuldade, é só deixar sua pergunta, sua questão, que eu respondo. Repetindo, eu vou pegar e repetir o primeiro valor acumulado, será o acumulado, e somo com o de baixo. Depois eu somo com o de baixo. E vou repetindo isso até dar 100% e repito 100% lá embaixo. Por fim, chegaremos à mesma porcentagem, final de 100%. A porcentagem acumulada servirá como ponto de referência para a classificação dos grupos A, B e C. Então, o exercício está praticamente pronto. A partir desses valores da percentagem acumulada, eu vou conseguir fazer a minha classificação dos grupos A, B e C. Então, vamos então ao quarto passo de como determinar então essa classificação de produtos, classe A, B e C. Quarto passo, determinar a classe dos itens da tabela, né? Determinadas as classes dos itens baseando-se nas percentagens acumuladas. Como é que foi feito? Ó, sabemos que o grupo de produtos classe A se refere aproximadamente a 80% da renda. No exercício, a porcentagem acumulada, né, é de 77,1%. É o que chega mais próximo desse valor, né? Que seria o item 6, 77,1. É o que chega mais próximo desse valor, tá? Se ele está acumulado, ele já somou os outros, né? Logo, os produtos que fazem parte desse acúmulo, produto 7, produto 8 e produto 6, daqui para trás, né, seriam classe A, porque eles, né, todos eles somados, chegam quase a 80% dos produtos que estão no estoque e que me trazem um maior retorno, certo? Agora vamos, né, para o grupo B. O grupo B é constituído pelos itens 12, né, 14, 4, 10 e 15, certo? São o seguinte, ó, 12, 14, 4, 10 e 15. Por quê? Eles contribuem com 18,5% da renda total da empresa. A gente sabe que a classe B, lembra que eu pedi para vocês memorizar? A classe B corresponde aos produtos que trazem 20%, corresponde, né? A classe B é aqueles que ocupam 15% da renda total. Então, se a gente somar o 12, o 14, o 4, o 10 e o 15, nós vamos ter então os 20% da renda total, certo? Então, somando eles, nós vamos ter 15%, né? 15% que me traz um retorno maior, seriam a classe B. Então, por isso que nós pegamos eles todos. A classe C, finalmente, seria o que sobra, né? O grupo C é pelo restante, ou seja, pelos itens 2, né? Item 2, 5, 1, 3, 9, 11 e 13. Tá? Então, começa aqui do item 2, 5, 1, 3, é o que sobrou. Se a gente somar eles todos, né, eles vão dar 4,4, sabendo que o grupo C corresponde a 5% da renda total. Eu espero que vocês tenham entendido. Se precisar retornar o vídeo para rever como foi feito, gente, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, é só deixar as questões abaixo desse vídeo, eu terei imenso prazer em responder, né? Então, agora eu vou deixar o exercício de hoje, né, para vocês fazerem em casa, né? Então, vamos ver o exercício 2. A empresa Conflex Brasil S.A. precisa definir critérios prioritários de suprimentos para itens de consumo regulares. Por decisão de seus administradores, passou a coletar dados para a confecção de um sistema de classificação A, B e C, conforme vemos abaixo. Então, é uma tabela tem o mesmo enunciado, é a mesma empresa,
Os valores, se vocês forem ver, são parecidos. Tomem cuidado, que tem alguns valores diferentes. Vamos ver o que está sendo pedido no exercício. Determinar o grupo de produto das classes A, B e C e as porcentagens, lembra que nós calculamos no último exercício? As porcentagens que cada um deles contribui para o valor total da empresa. Note que temos as informações necessárias para resolver esse problema. Olha lá, o código do produto, que vai de 1 a 12, consumo anual, o preço unitário e o valor, né, total. Para calculá-lo, basta multiplicar o consumo de demanda anual vezes o preço unitário. Então, é do mesmo jeito que a gente fez outro exercício. Pegamos o consumo anual e multiplicamos pelo preço unitário para conseguir o valor total. Tá certo? Agora, para conseguir a percentagem acumulada, eu já expliquei para vocês, né? Nós vamos pegar o valor total e dividir do item e dividir pelo valor do todo. E vamos descobrir qual a percentagem desse item no valor total. E eu vou fazendo isso até o 12º item, né? Até o 12º item, deve dar 100%. Se der menos ou mais, é porque você errou em algum cálculo. Feito isso, vocês vão fazer a percentagem acumulada e a partir, sabendo-se que produtos da classe A são 20% dos produtos que correspondem a 80% da renda, classe B são os 15%, né? E o classe C seriam 5%. Né? Então, aí está o exercício. Eu espero que vocês consigam resolver. Na 11ª aula nós estaremos corrigindo passo a passo esse exercício. Quem terminar e quiser, né, que eu dê uma olhada no exercício, né, pode me mandar no e-mail, né, do Teacher Drone, teacherdrone@gmail.com. Ok, gente? E assim nós estamos encerrando a nossa 10ª aula. Falamos a respeito da curva ABC, quais as suas vantagens no processo de gestão dos estoques, né? Quais são as etapas que a gente tem que fazer para poder usá-lo na prática. Deixei para vocês um exercício e espero que vocês tenham gostado da minha aula. Encontro vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.